Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Eu queria começar dando aqui um aviso de que na quarta-feira, agora dia 29 de agosto, vai haver mais uma aula do meu seminário de filosofia na Era Realizações, na Rua França Pinto, 498, São Paulo, às 8 horas da noite. Muito bem. Agora vamos aqui comentar essa entrevista dada pelo senhor Quartim de Moraes no site vermelho.org, onde ele diz que a acusação que eu fiz pela morte do capitão Chandler é uma deslavada mentira. Ora, de fato, houve um engano ali no meu artigo, nos meus artigos, porque eu disse que o senhor Quartim de Moraes foi condenado como mandante do crime. Ele, de fato, não foi condenado como mandante do crime. Ele foi condenado como membro da cúpula da VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, a qual determinou a morte do capitão Chandler. Tá certo? Então, essa diferença de fato existe. Quer dizer, ele não foi condenado diretamente como mandante, mas foi condenado como chefe da organização que determinou o crime. A diferença é mais ou menos a mesma que eles veem, né, que esse pessoal da esquerda vê entre os agentes do DOI-CODE e os membros do governo militar na época. Mas o raciocínio deles parece ser o seguinte, quer dizer, se gente foi morta ali nos porões da ditadura, a culpa era do governo. Agora, se gente foi morta por agentes da Vanguarda Popular Revolucionária, a culpa não é dos chefes da Vanguarda Popular Revolucionária. Não restaria, então, ver se essa diferença é tão substantiva quanto o seu Quartim pretende. Para saber isso, precisaria ver o seguinte. Primeiro, ele como membro da cúpula, ele sabia ou não sabia da decisão de matar o capitão Chandler? Tá certo? E, em segundo lugar, se sabia, ele foi contra ou foi a favor? Que ele foi a favor, está na cara, porque ele justifica isso até agora. Ele mesmo diz, nesta mesma entrevista, né, ele usa as seguintes palavras. O militar estadunidense era veterano do Vietnã e tinha vindo para cá para cooperar com os serviços policiais da ditadura. Isso justifica a decisão de matá-lo? Hoje, quase 40 anos depois do episódio, a tendência é dizer que não. Mas a morte está na lógica dos confrontos armados. O homicídio que vitimou Chandler foi um entre centenas de outros. Portanto, ele está aprovando e justificando agora. Portanto, eu duvido muito que na época ele pudesse ser contra. Ademais, se numa organização pequena, clandestina como a VPR, um dos membros da sua cúpula divergisse numa questão tão essencial como essa, isso daria uma crise. E agora, ele dizer que não sabia é impossível. Agora, eles dizem que querem averiguar os crimes da época, mas esses dois detalhes, ele pula fora. Ele diz que não foi condenado. De fato, ele foi condenado apenas como membro da cúpula da VPR. Ou seja, como membro, como um dos chefes da organização que matou o camarada. Ainda que ele não tenha, talvez, admitamos que ele não participou do júri que dentro da VPR determinou a morte do cara. Ele ainda assim continua sendo um dos chefes da organização que matou o sujeito. A narrativa apresentada aqui pelo coronel Brilhante Ustra, no livro A Verdade Sufocada, é a seguinte. A Vanguarda Popular Revolucionária desejava realizar uma ação que tivesse repercussão no exterior. Parênteses. Isto é de acordo precisamente com a teoria do Carlos Marighella. Diz o Carlos Marighella literalmente que o guerrilheiro não mata por paixão, ele mata com naturalidade. E que a repercussão é tudo, o cadáver é nada. Por aí já vê a mentalidade dos caras. Então é assim mais ou menos uma questão técnica. Nós temos que matar um americano para obter uma repercussão maior. Bom, daí continua aqui o Brilhante Ustra. A proposta foi discutida entre Marco Antônio Braz de Carvalho, o Marquito, da ALN, ligação de Marighella com a VPR, e Onofre Pinto, desta segunda organização. Foi estudada a possibilidade de assassinar o capitão do Exército dos Estados Unidos, Charles Rodney Chandler, aluno bolsista da Universidade de São Paulo. Ele cumprira a missão no Vietnã e viera para o Brasil com a esposa Joan e 4 filhos menores. Fazia um curso na Escola de Sociologia e Política da Fundação Álvares Penteado, em São Paulo. Para justificar o justiçamento, alegaram que Chandler lutara contra a causa do Vietnã e era representante do imperialismo americano. Parênteses. Na entrevista que deu ao jornal da Unicamp, o senhor Quartim afirma que o capitão trabalhava para a CIA. Ora, aqui nos Estados Unidos, qualquer menino de escola sabe que é impossível um capitão da ativa do Exército servir na CIA. Isso não existe.
Na CIA só entra funcionário concursado. Não se entra na CIA assim, porque está no exército e foi chamado para servir na CIA. Isso simplesmente não existe aqui. Quer dizer, a coisa é uma balela, inventada para impressionar, para enganar as pessoas. Quer dizer, oficiais do exército não trabalham para a CIA. Quem trabalha para a CIA é funcionário da CIA. E as duas coisas não se interpenetram. Mas, prossigamos. Novo Tribunal Revolucionário e novos honoráveis juízes foram convocados: Onofre Pinto, João Quartim de Moraes e Ladislas Dolbor. Todos da VPR condenaram-no à morte. Em seguida passaram a ação. E daí conta como é que foi o atentado que fuzilaram o negro na frente da mulher e dos filhos. Então, olha, aqui está dito que o Quartim de Moraes participou do Tribunal Revolucionário. Mesmo que ele não tivesse participado deste Tribunal Revolucionário, ele continua sendo responsável pela morte do capitão. Por quê? Porque era o chefe da organização, um dos chefes da organização que tomou a decisão. Então, agora imaginem vocês, a distância burocrática, que existe na escala burocrática, entre um presidente ou um ministro de Estado e um executor de ordens, o DOI-CODE, é imensamente maior do que aquela que dentro de uma organização pequena, como a VPR, pode haver entre sua cúpula e os executantes do homicídio. Portanto, o máximo que o Quartim poderia alegar, que aliás ele nem alega, que ele não sabia. É só o que faltava agora, dizer, eu não sabia. Então ele entra, né, no método socrático luliano, eu só sei que nada sei. Né? Ou então vai dizer, eu soube, mas fui contra. Ele escapa dessas duas questões. Se ele sabia, ele foi corresponsável, mesmo não tendo participado do Tribunal Revolucionário. E note bem, se não chegou a ser condenado por esse crime especificamente, foi condenado apenas como membro da cúpula da VPR, foi por causa dos cuidados, tá certo, jurídicos, da escrupulosidade jurídica do governo naquele tempo. Note bem que o próprio Quartim, ele diz aqui, na entrevista dele, que eu fui denunciado nos termos do artigo tal. Por que duas leis diferentes? Porque, respeitando nesse ponto um princípio universal do direito penal, a acusação se fez pela lei de 1967, para os fatos ocorridos durante sua vigência, naqueles artigos que eram menos draconianos do que a lei de 1969. Isso é importante ver. Todos os acusados naquela época foram julgados dentro da lei com todo o direito de defesa. Isso nunca aconteceu com ninguém acusado de nada em Cuba, tá certo? E nem em nenhum outro regime comunista. Mas a nossa ditadura truculenta, draconiana, maligna, ela fazia isso, ela julgava os caras. E, ademais, ainda tinha esse cuidado, vamos dizer, de aplicar ao indivíduo somente as leis pertinentes, tá certo? E escolhendo aqueles que eram, segundo o próprio Quartim, menos draconianos, né? Pergunto eu, o capitão Chandler foi julgado de acordo com o mesmo critério? Deram a ele este direito? É claro que não. Por outro lado, na mesma entrevista, né, o autor da entrevista diz aqui: parece que o objetivo principal desses ataques, se referindo ao que eu escrevi no meu artigo, é alimentar nos quartéis a animosidade contra a esquerda, impedindo qualquer tipo de diálogo. Ora, aí é que foi onde eu toquei no ponto dolorido, porque o Quartim é o grande especialista em esquerda militar. Dentro desse esquema comunista, ele é o sujeito articulador da nova penetração da esquerda dentro dos quartéis, a qual já obteve muito bons resultados, como se vê pela transformação da ESG e por outros fatos de maior gravidade, entre os quais a participação do brigadeiro Ferola naquele simpósio que teve na Bolívia para tramar guerra revolucionária anti-americana. O Ferola diz que não esteve lá, mas o fato é que a participação dele consta no site oficial do governo da Bolívia. Ele dizer que não foi é pura desconversa. Por quê? Para participar de um congresso, você não precisa ir fisicamente. Você manda a comunicação, ó raios. Então, o Ferola, quando a minha amiga Graça Salgueiro disse que ele tinha participado do congresso, ele disse: é mentira, deslavada, porque eu estava no Rio de Janeiro, desconversou o ponto central, a sua participação, tá certo? Que consta lá oficialmente. Quer dizer, o senhor pode não ter, eu não sei se ele foi, pode ser até que esteja mentindo, mas pode ser que esteja dizendo a verdade. Então, se não foi fisicamente, mandou a comunicação que consta lá no site oficial do governo da Bolívia. Então, o governo da Bolívia está mentindo contra o pobre Ferola, e restaria saber por que o governo da Bolívia ia fazer isso, ou então o Ferola está mentindo, está desconversando.
ou porque ele foi realmente e disse que não foi, ou porque ele não foi fisicamente e só foi através da comunicação. Ora, eu mesmo já participei de simpósio, teve um simpósio de lógica, simpósio segundo o Congresso Internacional de Lógica, 2 anos atrás, em Lausanne, na Suíça. Eu não podia ir fisicamente, mandei a minha comunicação. Ela está lá, consta dos anais. Isso é muito comum. Se você não pode ir fisicamente, ou porque você está sem dinheiro, ou porque está ocupado, ou por qualquer outro motivo, você manda a comunicação, ela é lida lá e consta dos anais. Então você participou sim. Então o senhor Ferola participou sim, e ele está desconversando e mentindo, tá entendendo? Quando diz que não participou. Ou então o governo da Bolívia, malignamente e sem razão, está mentindo contra o pobre Ferola. Agora, esta participação do Ferola já mostra até que ponto é profundo o contato, a penetração dentro das Forças Armadas brasileiras, visando a transformá-las em órgão da Revolução Continental Chavista. Ora, um dos agentes principais disso é o seu Quartim. E acontece que o Quartim, num certo momento, ele disse que não é, vamos dizer, em nome das boas relações com os militares que nós vamos esquecer os crimes deles, ou seja, vamos continuar perseguindo até o último, enquanto os nossos crimes têm todos que ser esquecidos, ou até premiados. Na hora que ele disse isso, uma coisa é ele dizer no site vermelho.org que só comunista lê. A hora que eu botei isso num jornal de circulação nacional, foi um Deus nos acuda, foi o pânico. Ah, ele vai estragar a nossa operação. Ele vai jogar os militares contra nós. Não, eu vou jogar os militares contra vocês. Vocês é que estão contra eles. Vocês querem usá-los, querem se aproveitar deles e ainda querem continuar perseguindo os colegas deles que fizeram coisas contra vocês 30 anos atrás. Ou seja, vocês querem tudo, vocês querem obter tudo em troca de nada. Vocês não concedem nada. Tá certo? Mas vocês podem conceder para os militares é o quê? Dinheiro, dinheiro do governo, dinheiro tomado do povo. Tá certo? Então vocês dão dinheiro dos outros, tá certo? Mas de vocês, né, vocês não cedem nada. A diferença de tratamento é tal, vamos ver até que ponto isso vai. Por exemplo, você matar um prisioneiro inerme é sem dúvida um crime hediondo. Isso nunca devia ser anistiado, nem para um lado nem para o outro. Tá certo? Note bem, eu tenho muita autoridade para falar disso, porque quando houve o assassinato do Herzog, Vladimir Herzog, eu, que era um cara que estava afastado de qualquer militância política, eu voltei para ajudar a fazer a campanha que denunciasse o crime contra o Herzog. Eu tenho aqui o número especial do jornal do Sindicato Jornalista, que fui eu que aprontei, eu junto com outros colegas, nós que fizemos essa edição, que foi a primeira grande denúncia que teve daquele crime do assassinato do Vladimir Herzog. Então, matar um prisioneiro inerme é um crime hediondo e tem que ser denunciado, tem que ser punido. Agora, se foi anistiado, foi anistiado. Agora, o que eles querem fazer? Essa publicação que saiu do governo agora, denunciando não sei quantos assassinatos de prisioneiros, né, mostra esses casos como crimes hediondos. Mas note bem, o capitão Lamarca matou um prisioneiro não apenas inerme, mas amarrado. E matou pessoas, não é que ele mandou matar. Ele matou pessoalmente a coronhadas, lentamente até esmigalhar o crânio. E ele acaba de ser homenageado e os seus descendentes foram premiados com indenização. Quer dizer, um sujeito que mata o prisioneiro amarrado é homenageado e a família leva dinheiro. E os outros? Os outros têm que ir para a cana e têm que sofrer, vamos dizer, todo ataque possível, tem que ser denunciado, tem que ser exposto à execração pública. Então, agora, note bem que essa diferença de tratamento para essa turma é inteiramente natural. Por quê? É a tradição gnóstica, tradição revolucionária gnóstica, da impecância. Nós não temos pecado, nós representamos um futuro melhor. Portanto, o que quer que nós façamos no presente já está perdoado de antemão. Nós temos direito a tudo. Isso é o que diz o Marighella, quer dizer, o guerrilheiro mata com naturalidade. Eles têm o direito de matar, né? Mesmo à custa de inventar pretexto, para dizer que esse capitão trabalhava para a CIA. Digo, espera um pouquinho. Se eu tenho que provar que você é responsável pela morte do capitão Chandra, coisa que já está provada pelo simples fato de você ser chefe da VPR, ainda que não tendo participado, como você diz, do Tribunal Revolucionário, por que você não tem que provar que o capitão Chandra era da CIA? E além disso, o fato de ser da CIA, tá certo, significa que ele estava trabalhando para a repressão? E mesmo o fato de estar trabalhando para a repressão justifica que você ou a VPR o condene à morte? Com que autoridade? Ora, na época havia tribunais constituídos, havia eleições, tá certo? Havia muito mais liberdade de discussão, porque note bem, isso foi em 67, 68.
Não foi depois, porque depois veio a censura terrível à imprensa. Nessa época não era assim. Nessa época se discutia as coisas livremente. Tá certo? Toda a chamada esquerda desarmada, o partidão, falava o que queria, não só falava o que queria, como era ajudado pelo governo. Porque a principal editora comunista, que era a editora Civilização Brasileira, isso me foi contado pelo Enio Silveira pouco antes de morrer, diz ele, ela viveu de dinheiro do governo militar durante todo aquele tempo. Tá certo? E havia um monte de jornais. Veja, se você procurar os jornais anticomunistas nas bancas, não tem um. Não tem um. A única coisa que tem, mas é ter o mídia sem máscara na internet. Nas bancas não tem nada. Naquela época tinha 5 ou 6. Tá certo? Você tinha opinião, você tinha o movimento, você tinha o fato novo, você tinha um monte. Era chamada imprensa nanica, que era muito rica. Tem lá o Fernando Gasparinha botando dinheiro atrás dessa coisa toda, você sabe perfeitamente disso. Então, vocês nunca estiveram sob a situação de silêncio opressivo que vocês estão impondo a nós hoje. E note bem, eu sofri a censura naquela época, porque eu trabalhava na editoria política do Jornal da Tarde, não foi nenhuma, nem duas, nem 3 matérias minhas que foram jogadas no lixo pelo censor. Eu sei o que foi a opressão naquela época. Eu estava totalmente contra e combati isso até o último dia. Agora vocês não. Vocês estão fazendo hoje coisa pior. Porque vocês querem o silêncio total. Vocês não aceitam que tenha um sujeito contra vocês. Quando tem um sujeito isolado, você já se mobiliza todos os partidos para calar a boca do nego. Você não pode ter nenhum. Naquela época tinha um montão e o governo tolerava. E a instrução era tolerar. A instrução do governo militar é a seguinte: nós vamos perseguir a esquerda armada, mas a esquerda desarmada nós vamos deixar. Não só deixar vocês falar, como deixar vocês tomar conta das universidades. Note bem, nunca a indústria do livro esquerdista no Brasil prosperou tanto quanto durante a ditadura. Isso é você acompanhar os registros da Câmara Brasileira do Livro e você vai ver se existiu tanta perseguição, censura, etc. Como é possível isso? Como é possível a prosperidade, tá certo, de uma indústria que está proibida? Nunca esteve proibida. Vocês falavam o que queriam, porra. Tá certo? Agora, hoje não é assim. Tem gente na linha, mas eu vou terminar de explicar isso aqui. Muito bem. Então, quer dizer, seu Quartim, de fato, eu retifico, o Quartim jamais foi condenado como mandante do crime. Foi condenado como dirigente da VPR que foi a mandante do crime. Tá certo? É uma belíssima diferença. Agora, essa diferença, vamos dizer, que é apenas um detalhe jurídico, tá certo? Que, vamos dizer, que mostra a escrupulosidade da justiça militar no tempo da ditadura, ele se prevalece disso, ele se prevalece da própria escrupulosidade dos seus inimigos, para agora dizer que a mentira deslavada. É a mentira deslavada, sim. Quer dizer, você não foi o mandante direto, você foi o chefe da organização mandante. Tá bom? Tá corrigido. Fica corrigido aí, Quartim. Mas como eles me chamam só de seu O de Carvalho, vou passar a chamar de seu Q. Moraes. Aqui, seu Q. Moraes. Agora, outra coisa. Esclarecido este ponto, vamos agora ver o tratamento que eles dão a mim nesta entrevista. Olavo de Carvalho, um ideólogo de extrema-direita, e que é, vamos dizer, como é que se diz aqui? É até bonito o negócio. Que tudo que eu falo é em função do meu... Aqui, é um provocador alimentar pelo seu notório fanatismo anticomunista. Então vamos ver esses 3 termos. Fanatismo, extrema-direita e ideólogo. Então, primeiro, seu Q. de Moraes. Fanático é a puta que eu pariu. Tá certo? Por quê? Se vocês que matam em nome do comunismo não são fanáticos, então o fanático sou eu que só escrevo contra vocês. Nunca matei comunista nenhum. E quando mataram, tá certo? Eu fui denunciar. Eu estive entre os primeiros denunciantes do assassinato do Vladimir Herzog. Eu já vi... E vocês? Alguma vez vocês foram denunciar algum assassinato cometido contra alguém da direita? Você já defendeu algum cadáver da direita? Já escreveu uma palavra em favor do sargento Mário Cosel Filho? Ou em favor do Oswaldo Lovecchio, cuja perna vocês arrancaram num atentado? Que era um sujeito que não tinha nada a ver com a história? Não, vocês não dizem uma palavra em favor dessa gente. E o fanático sou eu. Quer dizer, vocês podem matar quanto quer. E eu não posso nem mesmo reclamar. Isso é fanatismo. Segundo lugar, você não sabe o que é extrema-direita, ô rapaz? Extrema-direita, que eu saiba, é você pregar a existência de regimes repressivos, violentos, que sufoquem, pelo uso da força, o comunismo. Eu nunca preguei isso. Enquanto existia um regime autoritário no Brasil, eu fui contra.
E depois disso, nunca preguei o advento de um outro regime desse tipo. Então, cadê a extrema-direita aí? Quer dizer, vocês usam as palavras para tentar criar uma realidade a partir do nada. Você vasculhe tudo o que eu escrevi. E veja se algum dia eu preguei o advento de um regime de força contra vocês. Nunca. Eu prego que vocês sejam desmoralizados publicamente pela exposição das suas trapaças, das suas vigarices. Eu prego a guerra cultural contra vocês. Eu prego e exerço. E pior, exerço com vantagem, porque vocês, os 1000 signatários desta merda, não são capazes de discutir comigo, porque é tudo semi-analfabeto como você mesmo. Tá certo? É tudo vigarista intelectual. Olha aqui, ô seu Quartinho de Moraes, olha lá a sua bibliografia. Você sabe perfeitamente, até tem aqui um rapaz que me lembra isso aí, né? O seu currículo Lattes, tá certo? No seu currículo Lattes, a maioria das publicações, suas publicações, não são em periódicos indexados com corpo revisor. São artigos publicados em revistas de porta de bar, panfletos marxistas. E você ainda tem a cara de pau de botar isso como se fosse obra científica sua. Eu não faria isso. Ora, a minha bibliografia científica é pequena, é pobre, mas ela é verídica. Onde eu digo trabalho apresentar no 2º Congresso Internacional de Lógica, está lá o trabalho. Onde eu digo trabalho apresentar no 5º Congresso Brasileiro de Filosofia, está lá. É pouquinha coisa, mas é verdadeira. Agora você, põe lá, trabalho publicado na revista no vermelho.org, tá certo? No Jornal do Partido Comunista. E você põe isso aí como currículo acadêmico. Se isso não é vigarice, eu não sei o que é, porra. Outra coisa, olha a lista dos seus livros publicados. A quase totalidade deles são antologias que você apenas organizou. É exatamente como a bibliografia do Dr. Emir Sader. Olha, no meu currículo, tá certo que é, como eu disse, é modesto, mas é verídico, eu ponho assim, livros publicados, e ponho os livros que eu escrevi, tá certo? E depois eu ponho obras coletivas, participação em obras coletivas, participação em ou organização de obras coletivas, ponho lá as antologias que eu organizei, as obras que eu editei. Você, na sua lista, está tudo misturado, para o pessoal pensar que você é autor, quando você é autor de 2 ou 3 coisinhas. Outra coisa, então você diz filósofo, somar suas obras filosóficas não chega a 300 páginas, tá certo? Com coisas ali altissimamente duvidosas, como por exemplo, você diz que sabe pouca língua grega, e ao mesmo tempo apresenta num congresso um trabalho com o seguinte título: Problemas de tradução nas obras de Aristóteles. Ora, o que é isto, porra? Eu também sei pouquinho grego, só o suficiente para conferir um texto ou outro, mas por isso mesmo eu jamais faria um trabalho com esse título. Porque para o indivíduo poder analisar problemas de tradução num texto grego, ele tem que saber muito grego. Agora, se isso aí não é vigarismo, não é empulhação, eu também não sei o que é. Agora, o teu currículo é todo feito desse tipo de porcaria, você está entendendo? E você é defendido como se fosse um grande intelectual. Por quê? Porque você foi da direção da VPR e da chefia do Partido Comunista hoje. Isso é pura proteção corporativa de comunista. E esses 1000 signatários desta merda desse manifesto, é tudo pau mandado, é tudo militante. O Comitê Central manda assinar, vai todo mundo correndo assinar, porra. Você sabe perfeitamente isso. Eu não gosto desse negócio de manifesto, é uma palhaçada, mas se eu fizer um manifesto em meu favor contra vocês, tá, sem eu ter organização, sem ter coisa nenhuma, sem comitê central, sem ter dinheiro de imposto sindical, nem coisa nenhuma, vai ter muito mais assinatura do que contra você, do que a seu favor, você sabe perfeitamente disso. Tá certo? Quer dizer, se é para fazer um concurso de popularidade, é claro que eu ganho. Tá certo? Se é para fazer o concurso de apoio público, é claro que eu ganho, sem ter organização por trás. E aí chegamos ao terceiro elemento, ideólogo. Ideólogo também é a puta que eu pariu. Ideólogo é um negro que representa o pensamento coletivo de uma organização, tá certo? Que pensa em bloco junto com aquela militância toda e que só abre a boca para reforçar o espírito de corpo da militância, que é o que você faz. Eu não sou isso aí, rapaz. Isso é para pessoas intelectualmente menores, intelectualmente desqualificadas como você. Eu sou um filósofo. Você sabe o que é um filósofo? Você não sabe, não. Leia Platão. Filósofo é o indivíduo que por sua própria conta e risco busca a ordem dentro da sua própria alma, lutando, vamos dizer, com a sua própria incoerência, com os seus próprios pecados, com a sua própria estupidez, e à medida que vai encontrando algum princípio de ordem dentro da sua própria alma, usa esta ordem interna, essa ordem da alma, como parâmetro para observar e julgar a desordem da sociedade. É isto que eu faço, tá certo? Não tem organização por trás de mim, eu não sou ideólogo de coisíssima nenhuma. Ideólogo é você, ideólogo e propagandista, tá certo? Não me ponha no seu nível.
Agora, dizer, não fui condenado. Se não foi condenado, vamos dizer, como membro do tribunal, você foi condenado como chefe da organização que constituiu o tribunal. Você é culpado pela morte do Chandler, sim, a não ser que você me prove que ou que você não sabia de nada, tá certo? Ou que você sabendo foi contra. Você desconversa, você não diz nenhuma coisa nem a outra. E ainda diz, isso não significa que a esquerda deva abrir mão de exigir esclarecimentos. Eu estou exigindo esclarecimentos, esclareça. Você sabia ou não sabia? Segundo, aprovou ou não aprovou? Ou nem pediram a sua opinião? Você não era nada, você era um office boy. É isso? Você só fazia o que o chefe mandava e não pediu a sua opinião. Você vai me enganar? Ora, você é um dos chefes do negócio, rapaz? Muito bem. Então, tem alguém na linha. Vamos lá. Alô? Alô? Alô, quem está na linha? É Marcelo Lavo. Ô, Marcelo, tudo bem? Tudo bem. Diga. Seguinte, bom, ele deve ter... acho que ele sabia, né, o Quartinho de Moraes, porque afinal de contas ele foi condenado, né? Não, ele não foi condenado como mandante do crime. Ele foi condenado por ser um dos membros da cúpula da VPR, que foi a organização que mandou matar. Mas ele tem uma condenação, então. Claro que tem. Então, agora, ele não teve nenhuma participação no episódio. Então ele não servia cafezinho, não. Ele não tem participação no episódio, exatamente como o general Figueiredo não teve nenhuma participação no atentado do Rio Centro. Perfeito, é isso mesmo. Agora, foi cometido sob a responsabilidade dele. Dele, lógico. Olavo, saiu essa semana aqui, ontem no blog do Reinaldo Azevedo, por acaso, mas saiu no UOL tudo, o exame do Enem. Você chegou a ver alguma coisa? Não cheguei a ver. Chegou? Não vi não. Então tá bom. Tem um texto do Ferreira Goulart, numa das questões, que o açúcar é branco, é bonito, a moça com beijo, que beija é doce, que nem o açúcar, não sei o quê. Mas quem faz na usina escura é o pobre, coitadinho, homem de vida amarga e dura. Quer dizer, é isso que está aparecendo no Enem. As questões são... O que ele quer dizer? Que a cultura brasileira é uma cultura que só glorifica as loiras e brancas. É isso? Não... Ora, sempre é essa ideia que eles querem dar, né? É a antítese. Qual é a antítese implícita no texto? Parece, Olavo, aqui que a resposta certa é o trabalho do homem, que se opõe a todo o açúcar. O açúcar é branco, a moça toma dá o beijo e ela é bonita, tudo é bonito no açúcar, o vendedor ganha dinheiro com açúcar, mas o coitado, que é verdade, né? O coitado lá que está lá, isso aqui, quer dizer, vai inculcando na cabeça do jovem esse tipo mas de valor. Mas para buscar sinais da luta de classe, do ódio de classe, por trás de tudo. A cultura, chamada cultura comunista, serve para isso. Quer dizer, é um truque repetitivo até a demência. Mas o cara chega no Enem assim, né, Olavo? Não tá certo isso, porra. Mas tem até coisa pior, bicho. Tem o Ferreira Goulart, pelo menos a gente sabe escrever, ele sabe botar sujeito, verbo, predicado, tá entendendo? E mais ainda, honra seja feita, é um cara que tem falado contra essa opressão petista, tá entendendo? Tem, vamos dizer, agido de uma maneira correta. Agora, ele passou a vida ajudando a criar um monstro do qual agora ele se queixa, tá entendendo? Claro. E jamais se acusa, jamais diz, olha, eu fui o culpado. Porque note bem, Marcelo, eu que participei dessa esquerda e ajudei a fazer essa coisa, entre os 17 e os 21 anos, eu me acuso até hoje por ter feito isso. Você se penitencia. Tá entendendo? Eu me penitencio e estou pagando caro por isso, tá entendendo? E faço questão de pagar. O erro foi meu, eu tenho que corrigir. Tá certo? Assim como no caso aqui da matéria do seu Quartinho, falou, eu disse que ele foi condenado como autor do crime. Errei, ele foi condenado como chefe da organização que cometeu o crime. Está corrigido. Tá certo? Agora, quando você é um ideólogo, você molda a verdade de acordo com aquilo que você entende. Tá entendendo? Então, por exemplo, o seu Quartinho de Moraes, ele ser da direção da entidade que matou o sujeito, não o torna culpado. Eles não tiveram nenhuma participação no episódio. Mas o presidente Figueiredo teve participação no episódio do Rio Centro. Como teve? Quer dizer, são dois pesos e duas medidas, tá entendendo? Quer dizer, por um lado, os chefes são culpados. Agora, se é na direita, os chefes são culpados de tudo que os seus subordinados fizeram. Agora, na esquerda, não. Ele está inocente. O pessoal, quem matou não fui eu, foi a VPR, não tem nada a ver com isso. O pessoal pensa assim, isso é pensamento ideológico. Tá certo? Agora, a obra literária desses fulanos é só ideologia do começo até o fim, não tem mais nada, é só cacuete ideológico, não tem
um esforço de intelecção. É só pegar a doutrina e aplicá-la. Ou então até para fazer, como faz o próprio Quartinho de Moraes, a apologia de Stalin. Stalin foi um sujeito maravilhoso, de acordo com o Quartinho de Moraes. Tá certo? Então, esse pessoal só serve para isso mesmo. Agora, que isto vai parar no Enem, já está em todas as escolas, já se ensina só isso no Brasil. É. A proposta de redação, Olavo, ela é interessante porque tem um texto do Engenheiros do Havaí, um grupinho de rock, respeitável tudo, e um do Titãs, que é tudo bobagem, é aquilo ao que você se remete num dos últimos textos seus. Você entende por que os brasileiros são os piores alunos do mundo? Por que nesses testes que fazem internacionalmente, os alunos brasileiros tiram sempre o último lugar? Porque só se ensina isso para eles, só se ensina essa besteirada marxista e coisa do show business que é feito para enriquecer essa gente mesmo. Porque essa turma toda do show business é tudo contribuinte do PT, do PCdoB, etc. A gente sabe disso. Depois ainda diz que elite são os outros. Você já viu a casa onde mora o Chico Buarque de Holanda? Parece um aeroporto. Você abordou exatamente Agora vem isso. até, vamos dizer, você viu essa entrevista do João Dória? Uhum. Que assume que o cansei é o movimento dos ricos? E ele pergunta, mas será que para protestar é preciso ter atestado de pobreza? Eu digo, mas esse João Dória é bobo mesmo, porque o seguinte, comparado com o Lulinha, com a fortuna do Lulinha, o João Dória é no máximo um dono de armazém. E ele ainda vai assumir que ele é rico, então os ricos estão do outro lado, porra. É lógico. E nas eleições, o PT sempre foi eleito com voto de classe média alta, e o PT se gabava disso, porque ele tinha o voto esclarecido. Agora inverteu. Retroativamente ele virou o partido dos pobres. E o pior é que os outros são tão bobos que vestem a camiseta e dizem, nós somos ricos mesmo. Digo, rico não, rico é o Lulinha. Você tá é uma entendendo? bobagem. E rico o é pé o do Lulinha, Lula. vocês são os pés rapados. Olha, para pagar o Duda Mendonça 10 milhões no exterior, sem saber de onde veio, Pois é. de algum lugar veio, né? Lógico. O Duda Mendonça não é elite. Lulinha não é elite. Elite sou eu. Pois é, elite sou eu sou dono da eu sou dono, estou montado no dinheiro. Olha, que coisa. O João Dória Júnior não tem a grana do Duda Mendonça. Isso não Mas tem nem perigo. pensar, nem do Duda Mendonça e muito menos do Lulinha, pô. Mas eu queria só comentar com você esse negócio do Enem, porque você faz alusão a isso, que é a destruição da cultura verdadeira, da falsa literatura, você diz imitação de literatura, num dos últimos textos seus, do Imbecil Coletivo, que é altamente Pois é, isso é imitação de subliteratura. Exatamente. Confundir Engenheiros do Havaí, ou Titãs, ou o Caetano Veloso, que é a quem você fez alusão na época, com verdadeira literatura, é crime contra a intelectualidade, é crime contra a cultura. Como é que é genocídio cultural, é destruição de uma cultura nacional, é substituição por lixo. Agora, eles mesmos fazem isso e depois sabe o que eles fazem? Eles dizem, isso é culpa do mercado, foi o mercado que fez. Como se o mercado tomasse essas decisões. Vai ver os caras que decidem a programação de todas essas gravadoras, de todos esses canais de televisão. Quem decide, toda a indústria cultural só tem esquerdista do primeiro ao último. Então eles enchem de lixo por decisão própria e depois dizem, tá vendo? É a degradação causada pelo mercado, as forças irracionais do mercado. A força irracional do mercado é você mesmo, seu filho da puta. Isso é de uma hipocrisia monstruosa. Quer dizer, eles se escondem através de nomes. Forças irracionais do mercado, quando você vai ver, é eles mesmos, pô. Nenhuma, é ele mesmo, são eles mesmos, não tem força nenhuma, somos nós mesmos. Olavo, eu vou te deixar um abraço. Obrigado. E até a próxima. Até a próxima. Agora, só continuando mais um pouquinho aqui com a entrevista do seu Quê de Moraes, né? Ele, para mostrar que eu sou um sujeito mentiroso, ele diz aqui, ele pega 2 trechos que ele mesmo chama de deboches. Ora, quando você faz um deboche, o deboche não é a verdade literal, o deboche é um exagero retórico, evidentemente, tá certo? Mas ele, por um lado, chama de deboche e depois trata como se fossem informações literais, né? E eu, usando aquele parágrafo que o Quê de Moraes fala das fugas de escravos, né? Quer dizer, para provar que a escravidão brasileira era cruel, que era mesmo, ele usa as fugas de escravos, tá certo? Mas ele nem liga para as fugas imensamente maiores de gente do paraíso comunista, tá certo? Então, dizendo isso, muita gente fugiu, os ingratos, né? Fugiram do paraíso comunista. E daí diz eu mesmo, cínico e indiferente à ternura que jorra do coração do professor Kifuri, que é o próprio Quê de Moraes, fugi para os Estados Unidos antes que desse na veneta filantrópica do indigitado a ideia de constituir às pressas mais um tribunal revolucionário e me mandar para o Beleléu. Então, olha aqui, note bem, se ele não... Quem foi que constituiu o Tribunal Revolucionário? Foi a VPR. Se ele não era membro do Tribunal Revolucionário, ele, como
membro da cúpula, ele ajudou a constituir o tribunal. Ou também não ficou sabendo de nada, ou foi contra. Então me esclareça, seu Q. de Moraes. Você não sabia de nada? Você foi contra? Ele disse, não vamos matar capitão nenhum. E os desgraçados mataram contra a sua vontade? Ou então você estava lá de inocente, não sabia de porra nenhuma que nem o Lula? Ora, porra! Muito bem. Mas daí ele diz, aqui, compare-se essa acusação debochada com o Adeus ao Globo, que ele próprio escreveu em 5 de julho de 2005. Daí ele citando a mim. Querem saber do que mais? O corte brutal do meu orçamento doméstico, quando da minha demissão do Globo, é nas presentes condições uma libertação. Vou mais é para Virginia Beach tomar banho de mar, ouvir as bandas, etc, etc. Daí comenta o seu Q. de Moraes. Declara, pois, com todas as letras, que deixou o Brasil para ir tomar banho de mar no país do sonho americano. Mas na hora de me insultar, pretende ter fugido de lá a fim de não ser mandado para o Belão. Ó, seu Q. de Moraes, o seu APQP de Moraes, porra. Não é possível o sujeito ser mentiroso desse jeito. Eu, quando escrevi esse artigo, em 5 de julho, fazia 2 meses que eu morava aqui nos Estados Unidos. Eu não saí do Brasil para ir tomar banho de mar na Virgínia. Eu saí de Richmond para ir tomar banho de mar em Virginia Beach. E qualquer pessoa que tenha acompanhado meus artigos sabe que eu estava aqui desde maio. Ou seja, a minha saída do Brasil não tem nada a ver com esta coisa de ir para Virginia Beach. Você é que quer dar a ideia de que eu, tá certo, vivo como vocês. Porque vocês, quando a situação aperta, tá cheio de partidos comunistas no mundo, de organizações de ONGs que arrumam apartamento, arrumam emprego, e vocês ficam lá sendo... É que nem tem um negócio do Juca Chaves, agora eu vou ser infeliz lá em Paris. Você, assim, o negócio engrossou, você vai ser infeliz lá em Paris. Como você de fato foi, tá certo? Foi você, foi Márcio Moreira Alves, morava num apartamento duplex lá, tinha gente de champanhe, tá certo? E depois fica chorando e ainda diz, a tortura faz parte da minha experiência pessoal. Ora, meu filho, eu ouvia falar da tortura, não era em Paris, era nas redações onde as pessoas eram presas. Tem um amigo meu que foi preso lá dentro. Quer dizer, eu estava ali correndo o risco, e você estava lá sofrendo em Paris. Ora, pô, e agora vem dizer que eu que saí do Brasil... Ele disse que eu deixei o Brasil para ele tomar banho de mar no país do sonho americano. Vai mentir na puta que eu pariu. Ora, eu disse que você é assassino e você, como membro da VPR, você é assassino mesmo. Porque foi a VPR, se você não foi membro do Tribunal Revolucionário, como diz aqui o Brilhante Ustra, que pode ter até se enganado, e se ele se enganou, eu vou verificar e eu mesmo vou corrigir, porque eu não tenho nenhum interesse em te acusar do que você não fez, porque você já é tão ruim na realidade que eu não preciso te piorar. Você está entendendo? Se eu errei, se ele errou nesse ponto, eu vou verificar e eu mesmo corrijo. Ele, de fato, não foi condenado por isso. Ele foi condenado por ser membro da direção da VPR, a qual constituiu o Tribunal Revolucionário. Por que você não conta a história inteira? Muito bem. Vamos passar para outro assunto. Tem mais gente na linha aí. Vamos lá. Diga. Quem é? Boa noite. Aqui oi, quem é? Daniel Mendonça. Mendonça, tudo bem? Tudo bem, eu sou de São Paulo. Estou falando de São Paulo, eu sou aluno de medicina da USP. Sim. E eu gostaria de dizer os parabéns pelo seu programa. Obrigado, obrigado. Um esforço louvável, dá para ver a sua sinceridade e tem inspirado todos nós aqui. Obrigado. Ainda tem muita gente decente no Brasil, entendeu? Se eu pudesse, se eu tivesse dinheiro, eu tirava todos vocês daí, porque aí o negócio vai ficar ruim. Obrigado. Infelizmente eu não tenho toda essa retaguarda que esse pessoal pensa. Note bem, o cara aqui, na entrevista com o Q. de Moraes, ele disse, o Olavo de Carvalho, a partir da sua base operacional, olha o termo militar, quer dizer, eu tenho uma base operacional, que eu saiba, eu tenho uma casa aqui que eu estou pagando, tá certo? Pulando que nem um cabrito para pagar a prestação aqui. Isso é base operacional, quer dizer, ele pensa aqui que eu tenho um quartel da CIA à minha disposição, que tem o governo americano. Esse pessoal vai inventar coisa, tá sozinho, tá entendendo? Quer dizer, vem aqui, ô Q. de Moraes, vem aqui, eu convido você para vir na minha casa para você ver como é que eu vivo aqui, porra. Entendeu? Eu vivo do meu trabalho, não é como você que sempre teve organização para te sustentar, rapaz. Trabalho ou não trabalho, você ganha, você sabe perfeitamente disso. Agora eu não. Vamos lá. Nós nos identificamos muito com essa sua situação de tentar fazer o máximo possível com... Vocês sabem que vocês aí não têm meios de expressão. A própria grande mídia que eles chamam de extrema direitista não deixa vocês falarem, porra. Esconde as notícias que são contra a esquerda. Você vê esse terceiro congresso do PT, a gente para descobrir tem que assistir o vídeo no YouTube. Onde eles assumem o programa comunista. Vê se sai isso no Globo, vê se sai na Veja, vê se sai no Estado. Nem na Veja sai. Esses dias mesmo eu dei download do vídeo
do ex-agente da KGB, porque na TV você não vai encontrar nada disso. Não, imagina se a Globo vai passar. Ah, o Globo passa Vida e Obra de Luiz Carlos Prestes, Vida e Obra de Oscar Niemeyer, tá certo? Vida e Obra de Che Guevara, isso a Globo faz. Agora, depois os comunistas ficam oprimindo ela, e daí os barinhos ficam lá chorando. Ah, eles estão nos oprimindo, a liberdade de imprensa. Ah, vamos tomar no cu, bando de hipócrita. Quer dizer, essa elite não presta mesmo, não presta, tudo puxa saco, chupador de pica de comunista, é uma nojeira de todos os lados, tá entendendo? Olha aqui, eu digo assim porque eu não trabalho para ninguém, não tenho patrão para me dizer o que eu devo escrever ou não. O primeiro patrão que me mandar, escreva isso, escreva aquilo, eu mando a merda, tá certo? Eu escrevo o que eu estou vendo do melhor jeito que eu posso. Se quiser me pagar para fazer isso, agradeço. Agora, se quer pagar para escrever o que você pensa, então escreva você mesmo. Agora, esse seu quartinho não, sempre escreveu o que é bom para o partido. Exatamente. Quero ver, um dia ele escrever contra o partido. Não tem culhão para fazer isso. Porque isso é realmente um ideólogo, quer dizer, um porta-voz. Né? Mas vamos lá, está contando aí da Faculdade de Medicina. E meus pais, eles são comprometidos com os valores cristãos desde que eu sou pequeno, e eu sigo o exemplo deles, né, Muito bem. Olha, um brasileiro que não é contra os próprios pais. Né? Porque, olha, isso não é de hoje. Na minha geração dos anos 60, né, o sujeito que não falasse mal do próprio pai, da própria mãe, era considerado doente mental. Eu, como meu pai tinha morrido, tá certo? E a minha mãe era muito pobre, e não mandava nada de mim, quer dizer, eu era um sujeito que eu decidi minha vida a partir dos 14 anos, minha mãe não mandava nada e meu pai não existia mais. Então eu vou falar mal de quem? Então eu não tinha de quem falar mal, tá entendendo? E os caras todo dia que falar mal do pai e da mãe, eu falava, lamentavelmente não posso contentá-los. Mas eu vejo que esse negócio ao longo do tempo parece que piorou. Então você deve ser um anormal, porque você está a favor do seu pai e de sua mãe, para internar você correndo. Mas eu gostaria de comentar isso daí, que tem muito a ver com todo o assunto que você aborda, é que logo na adolescência, né, eu soube da graça do socialismo no mundo inteiro pela obra do Sr. Richard Wurmbrand. Nossa, isso é um livro que todo mundo devia ler para saber o que esses que de Moraes estão defendendo. É um horror, a tortura praticada em massa. Em massa, eles ficam se queixando por causa de 500 terroristas que morreram. Eles mataram milhões e milhões e milhões de pessoas depois de ter submetido a torturas hediondas. O próprio Richard Wurmbrand, o que ele estava fazendo? Estava pregando o evangelho. Ficou preso 16 anos, sofreu tortura diariamente. Isso foi confirmado depois por uma comissão da ONU, examinando o corpo dele. Tá certo? E está lá no livro Torturados por Amor a Cristo, que todo mundo deveria ler. Por amor a Cristo. Uma das torturas é deixar o nego sem água vários dias e depois botar um toco de sal na boca dele. Chocante. A outra era assim, você pega, por exemplo, o Wurmbrand era pastor protestante. Então o que você faz? Você pega um colega dele de religião, pega um rabino, né? E diz aqui, ó, agora, Wurmbrand, você vai abjurar do seu cristianismo, senão nós vamos arrancar todos dentro do rabino a sangue frio. E faziam isso mesmo. Vai ver se alguém no DOI-CODE fez isso. Os caras do DOI-CODE eram horríveis, mas não chega aos pés da gente pela qual esse seu quê de Moraes, tá certo? Dá tudo, você tá entendendo? Abre o coração, adora, você tá entendendo? Adora Stalin, porra. O cara é um adorador de Stalin, é um puxa-saco de monstro, tá certo? Ainda vem falar comigo, fingir que tem autoridade, tu não tem autoridade nem moral nem intelectual que de Moraes, tá certo? Vai se pegar, vamos dizer, a este pontinho, eu não fui condenado por isso, fui condenado por aquilo. Ora, porra, não importa pelo que você foi condenado, importa o que você fez mesmo. Volta a pergunta, você não sabia de nada? Ou você foi contra? Se você, como chefe, sabia e não se manifestou contra, você é tão culpado quanto os outros. Bom, vamos lá. Então, desde cedo eu estudei bastante esse assunto, né? Porque, como você diz mesmo, é tremendamente chocante você saber da realidade que aconteceu e que é escondida, de fato, pela mídia ou por qualquer elite ou formador de opinião. A mídia não publica isso, o Globo não publica essas coisas. Quantas vezes eu escrevia cartas para o Otávio Frias Filho. Então aqui, Otávio Frias, mataram mais não sei quantos mil cristãos lá na China e tu não publica nada. Então, de tanto eu reclamar, uma vez por ano ele publicava uma notinha. Agora, esses 500 terroristas, eles fazem barulho por causa disso até hoje. Ora, outra coisa que ninguém investiga. Qual foi a atuação desses brasileiros exilados quando estavam em Cuba?
porque todos trabalhavam para o governo cubano. Muitos deles eram membros do Serviço Secreto Cubano. Então eles estavam lá ajudando a prender e torturar cubano. E muito mais gente foi presa e torturada em Cuba durante esses 20 anos do que no Brasil. Ora, note bem, eu na época eu não aprovei tortura nem coisa nenhuma, eu combati. Eu me arrisquei. Eu arrisquei minha vida escondendo, refugiado em casa. Tá certo? Ainda fui dar a cara a tapa, escrevendo contra isso, fazendo jornal do Sindicato Jornalista. Quer dizer, eu não estou falando por motivos ideológicos, estou falando por motivo moral. Eu digo, os crimes da ditadura são hediondos e devem ser condenados, mas não se compara com aqueles que esses comunistas desgraçados cometeram. Quer dizer, a gente tem que ter um pouco de senso das proporções. Por isso que eu estou falando, Platão fala a ordem da alma. A ordem da alma é você ter a racionalidade, ter o senso da hierarquia, o senso das proporções entre as coisas. Eu custei para obter um pouco disso, porque eu sou tão maluco de nascença quanto qualquer quartinho de Moraes. Todo ser humano já nasce mentiroso, tá certo? E eu também nasci, como estou dizendo, eu tive uma força desgraçada para me corrigir um pouquinho, para poder ver essas coisas, contrariando a mim mesmo, porque eu era tão comunista quanto eles. Pela graça de Deus, hein? A graça de Deus. Tem que ser a graça de Deus, porque se fosse depender de mim, eu estava mentindo até hoje. Por quê? Porque na época eu tinha o apoio de todos os meus companheiros. Durante o tempo que eu participei do Partido Comunista, jamais fiquei sem emprego. Você perdia um emprego, já tinha 5 empregos te esperando. Você tem aquele sistema de proteção, aquela coisa corporativa. Tá certo? Então, se for depender de mim, eu teria me deixado corromper e ficado desfrutando disso até hoje. Agora, a hora que você fica contra isso, você perde um emprego atrás do outro. E os caras ainda vêm dizer que você é milionário e que você é elite. Ora, porra, esse pessoal não tem vergonha na cara mesmo. Então, Olavo, então eu tenho participado dessa luta cultural, vamos dizer assim, desde antes de perceber. E uma coisa que eu tenho avaliado no seu programa, eu acho que seria uma coisa para se pensar, é a respeito da linguagem que você tem usado. Você tem feito uma linguagem super acessível, como você sempre faz nos seus artigos, tem dado uma clareza muito grande. Só que algumas vezes é difícil, por exemplo, para mim, compartilhar desse seu programa com uma pessoa de mais idade ou mais conservadora, por causa que às vezes você usa os vocábulos para... Mas eu estou falando para você que eu sou um merda, que eu não sou um exemplo de perfeição para ninguém. Eu estou falando, eu estou tentando melhorar aos poucos. Tem um pouco de paciência que um dia eu vou melhorar, tá bom? Por enquanto me aguenta do jeito que eu estou. Porque eu acho, não é por modéstia, eu acho que até já estou fazendo muito, pô. Tá? Quando eu puder melhorar, melhor. Quando eu acalmar um pouco, quando esses caras... Quando tiver um pouco mais de paciência. Olha, para ter paciência com o Q de Moraes, você precisa ser São Francisco de Assis. Eu não sou, porra, tá entendendo? Mas, eu aguentei essa gente muito tempo. E além disso, tratar essas pessoas com educação é um insulto ao próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Olavo, não, eu não quero que trate com educação. A única coisa que eu peço é que use algumas ofensas que são consideradas... Não há ofensas tão ruins quanto eles merecem. Eu sei. Quando eu digo que um sujeito desse é um filho da puta, eu me arrependo porque eu estou ofendendo as putas. Mas, por exemplo... O que as coitadinhas fizeram? Nada. Eu devo a elas momentos maravilhosos da minha juventude, tá entendendo? Foi muito tempo atrás, porque agora eu estou velho e broxa, mas eu devo a elas bons momentos. Eu não posso falar mal das coitadinhas, tá entendendo? Elas pecaram junto comigo, mas eu não posso cuspir na cara de quem pecou junto comigo, tá entendendo? Então, quando eu chamo um Q de Moraes de filho da puta, eu sinto o aperto do coração. Infelizmente, não há palavras para qualificar essas pessoas. Transcende a linguagem humana, tá entendendo? Mas o que eu deixo de sugestão para você, Olavo, que eu pensei sobre esse assunto exatamente, e eu acho que eles merecem todos... Me faz uma coleção de insultos que não ofendam a sua sensibilidade, mas ofendam somente a deles, e manda para mim que eu prometo que eu uso. Em vez de chamar a mãe do dito cujo aí do que... Pois é uma injustiça. O que a mãe tem que ver? Olha, a mãe um dia teve aquele filhinho bonitinho, cuidou do cara, deu todo amor e carinho, foi depois de virar o quartinho de Moraes, e eu ainda falo mal da mulher, é uma injustiça, você tem toda a razão. Bom, essa daí é uma das sugestões que eu gostaria de dar, e com certeza eu vou ligar mais. Tá dado, não leva mal não, tá tudo bem. Toda atenção. Eu estou vendo o horário aqui, eu não sei como que você faz. Alô? 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 Mas vamos em frente, que ainda tem mais uma notícia para dar aqui.
Então, eu gostaria Obrigado pela sugestão de qualquer parabéns. maneira. Um abraço, muito obrigado. Tá bom, e se eu falei qualquer besteira, desculpa o fechando que eu passei. Vamos lá. Agora, olha que coisa bonita, né? Coordenação dos movimentos sociais irá às ruas no dia 5 de outubro, definiu o dia 5 de outubro, dia em que expiram as concessões da Rede Globo, como data simbólica para ações de rua no Congresso Nacional, que fortaleça a campanha para a democratização da mídia. Democratização quer dizer entregar a mídia na mão deles. A gente sabe perfeitamente. É democratização na base do Hugo Chávez. Tira dos donos que ganharam aquilo com trabalho e dinheiro e dá para nós, que obtemos no grito. Tá certo? Eu não sei como o senhor Roberto Marinho construiu a Globo, mas eu suponho que tenha sido pelos meios normais. Quer dizer, ele começou trabalhando, ganhou dinheiro, investiu, ganhou com isso, fez mais dinheiro, e foi, comprou a Rede Globo, montou a Rede Globo. Agora, esses caras, eles querem uma na base do grito. Você reúne um monte de vagabundo, vai na rua, sai gritando, intimida os caras, me dá essa televisão aí! E daí o cara acha que esse é o meio justo, correto e honesto de obter uma televisão. Agora, 5 de outubro, expira as concessões da Rede Globo. Atenção, Rede Globo, vocês vão perder tudo o que vocês têm mais cedo do que vocês pensam. Porque vocês passaram os últimos 30 anos puxando o saco dessa gente porque era bonito. Tá certo? E agora vocês vão pagar pela sua subserviência e pela sua burrice, pela sua covardia. Tá bom? Eu não vou ficar com dó de ninguém, porque eu estou cagando para essa zelite brasileira. Olha, tem gente que presta nessa elite, como até tem gente que presta na esquerda, né? Mas são tão poucos, para um lado e para o outro, que não vale a pena. Né? E eu vejo por esse pessoal da associação comercial que tenta fazer alguma coisa boa e tal. Não adianta. Não adianta por quê? Porque a maioria não quer saber, a maioria só quer puxar saco de PT. Agora, puxar saco de PT não adianta. Olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Né? O pessoal foi fazer uma manifestação pacífica lá contra a corrupção. Foi a turma do PT, foi lá, bateu nos caras, apedrejou, quebrou o carro de som. É isso, eles não querem que ninguém fale, eles não querem deixar ninguém falar. É isso mesmo, né? Agora, tem mais alguém na linha aí? Tem, então vamos ver se dá para atender mais um correndo. Alô? É o Paulo aqui de São José dos Campos. Paulo, tudo bem, Paulo? O senhor falou, boa noite, o senhor falou num artigo do senhor de manhã, que eu li de manhã, sobre o plano, alguma coisa desse quartinho da esquerda, de fazer alguma coisa no exército. Exato, não, eles dizem, não é um plano, eles estão fazendo mesmo. Há 20 anos estão fazendo. Infiltração comunista no exército, tentar ganhar os caras para transformá-los em instrumentos da grande guerra latino-americana contra o imperialismo. É serviço ao bazar de Hugo Chávez e Fidel Castro, mas é isso que querem, sempre quiseram. Né? O próprio Quartinho se lamenta, diz, antigamente, em 64, havia uma esquerda militar, tudo comunista, pessoal do PC. Agora ele quer que tenha de novo. E eu estou ameaçando estragar a brincadeira. Eu acho que é importante esclarecer, porque como é que é esse mecanismo, porque o clima aqui nas comunidades da internet, se fala em golpe, terceiro mandato, que o número 3 está aparecendo todo dia na televisão. Então, o pessoal quer mais informação, quer um pessoal novo. O problema do terceiro mandato não existe, é porque Lula ou não Lula não faz a diferença para eles. Está cheio de Lulas. Lulas, tá certo? Se fabricam, se produzem Lulas como peidos, você está entendendo? Não é uma pessoa notável. Pode que tem milhões de qualquer Heloísa Helena nascer no lugar dele. O problema não é esse. O problema é a implantação do socialismo no Brasil. Esse é o programa do terceiro congresso do PT. Está lá no YouTube. Procure terceiro congresso do PT, YouTube. Você vai ver, eles declaram. Quer dizer, é o regime idêntico ao que está lá na Venezuela, Cuba, etc, etc. Eles tiraram a máscara. Eles disseram, nós somos comunistas mesmo e vamos fazer o comunismo aqui. Agora, o Lula, ele não pode dizer isso. Por quê? Porque o Lula é o garoto propaganda. O garoto propaganda tem que passar a imagem tranquilizante. Então, quando o pessoal vê isso, o que faz? O pessoal do jornal vai correndo falar com o Lula. Lula, é verdade? Lula, diga uma palavrinha que nos tranquilize. São Lulinha, protegei-nos. É tudo um bando de puxa-saco. As elites brasileiras é um bando de puxa-saco covarde. Tá entendendo? Só quer receber uma notícia tranquilizante. Mas, infelizmente, a notícia verdadeira é essa que está no terceiro congresso. Né? Quer dizer, todo mundo sabe que para conhecer um movimento político não basta você ouvir os pronunciamentos públicos dos líderes. Você tem que ouvir as discussões internas do movimento. Eu conheço. Não é isso? Porque os pronunciamentos públicos são só propaganda. A substância da estratégia, das decisões, está lá nas discussões internas. É um preceito que se usa em historiografia, é um método historiográfico. Dá preferência, vamos dizer, à fonte primária.
Eu conheço, mas quando eu falo para o grande público, para as pessoas, ninguém acredita que internamente eles falam em comunismo. Não acredita por quê? Porque isso é um bando de boiola, um bando de frouxo, você está entendendo? Não tem coragem de encarar a realidade. No outro dia, por exemplo, uma ex-aluna minha, que eu gosto muito, uma pessoa muito querida, chamada Maria Amélia, né, reclamou porque eu chamei o general Figueiredo de covarde. Já o Figueiredo era vizinho dela. Ela falou que o Figueiredo jamais foi covarde. Não, o Figueiredo era corajoso fisicamente. Agora, intelectualmente era covarde, como foram covardes todos os milicos daquela época, que não quiseram ver a realidade. Eles achavam que combatendo guerrilha estava tudo resolvido. Não estava. Eles não tinham lido Antônio Gramsci e não procuravam se informar do que a esquerda estava fazendo naquele mesmo momento, usando até dinheiro deles mesmos. Então, covardia intelectual, os governos militares foram culpados de covardia intelectual. Agora, isso não quer dizer que fosse fisicamente covarde. Nunca, jamais acusaria eu, o general Figueiredo, de ser fisicamente covarde, que era valentia, chamava os caras para briga na rua, né? Então, agora, a covardia intelectual é ter medo de ver a realidade e ficar inventando historinha para buscar um falso alívio, que é o que todo mundo no Brasil está fazendo. Então, mas o que se pode fazer? Por exemplo, tem gente que não sei. Ir atrás dos militares. Mas os militares não sei. Eu não tenho propostas, meu amigo. Certo. Os militares... Eu não sou um gênio estratégico para bolar uma solução para o insolúvel. A situação do Brasil é desesperadora. Sim. Os militares... Você quer saber? Eu acho que já passou do tempo de reagir a isso. Era para reagir 15 anos atrás, quando eu comecei a falar. Agora não dá mais. Agora que é o conselho, junta os seus amigos e saia daí. E daí a gente fica aqui, porque ele pode fazer pelo Brasil, ele pode rezar por eles. Agora, se o sujeito quiser tentar, não, vamos tentar bolar um movimento, etc, etc. De bom, eu posso dar um conselho ou outro, mas eu não sou um líder político, eu não posso orientar uma coisa dessa. Certo. Tá, obrigado, então. Deixar espaço para outro, né? Obrigado. Agora, deixa eu comentar aqui uma última notícia aqui, que saiu no Estadão. Relatório critica ex-diretor da CIA pelo 11 de setembro. George Tenet é acusado de falhar na prevenção dos ataques da Al-Qaeda. É verdade, isso aconteceu. E o cara falhou mesmo. Acontece que a notícia é publicada no Brasil com a ênfase totalmente errada, como se fosse um erro do governo Bush. O George Tenet foi botado lá pelo Clinton e foi botado lá para fazer isso. Eu recomendo aqui o livro do repórter Rowan Scarborough. Rowan é R-O-W-A-N, como Rowan Atkinson, Mr. Bean. E o sobrenome é Scarborough, S-C-A-R-B-O-R-O-U-G-H. O livro chama-se Sabotage, America's Enemies Within the CIA. Inimigos da América dentro da CIA. A CIA está trabalhando contra a América faz tempo. Pelo menos desde o tempo do Clinton. Agora, a culpa disso indiretamente coube ao grande herói americano Ronald Reagan. Ronald Reagan, na última semana de mandato, fez a mal burrada da vida dele, que foi privatizar uma parte do serviço da CIA. Veio a turma do Clinton, comprou tudo e começou a trabalhar para Clinton, para George Soros, para Fidel Castro, etc, etc. Então, quando se diz aqui que a CIA cometeu erros que facilitaram o 11 de setembro, é verdade, só que no Brasil isso sai com o contexto ideológico invertido. Como se fosse erro dos conservadores, não foi um erro cometido proposital, cometido contra eles. Então, leiam o livro do Scarborough, que vocês vão entender o que está acontecendo aí. Muito bem, não temos mais tempo, não dá para atender mais ninguém. Muito obrigado a todos pela atenção. Aqueles cujas mensagens eu não li, me desculpem. Desculpem talvez o excesso de palavrões, ditos até contra o Q. de Moraes. Se eu me referi, por acaso, à mãe do Q. de Moraes, estou completamente errado. Deve ser uma excelente senhora, tá certo? É o seu filho que não presta. Agora, a senhora é muito boa, tá certo? Muito obrigado a todos.